Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, ano B, ano de São Marcos, a Igreja nos propõe um trecho do livro do Gênesis, que fala da aliança do Senhor com Noé. Quando terminou o dilúvio, o Senhor fez com Noé uma aliança. Ele colocou um arco nas nuvens, ou seja, o arco-íris, e prometeu que nunca mais as águas iriam cobrir de novo a terra, que não haveria mais dilúvio que fizesse perecer nas suas águas toda a criatura. Noé seria encarregado de repovoar a terra. O mundo antigo havia sido destruído pela água. Começava uma nova criação, e com ela uma nova aliança. São Pedro explica, na segunda leitura, primeira carta de São Pedro, que o dilúvio foi um sinal do batismo. Só houve um dilúvio. O batismo também ocorre uma única vez. Pelo dilúvio, houve a ação destruidora da água. No batismo, nós destruímos o homem velho e o pecado com as suas concupiscências. Pelo dilúvio, uma nova criação nasceu. Pelo batismo, nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos revestimos de Cristo. Nascemos de novo. No dilúvio, foram salvos os que estavam na arca. Ao todo, 8 pessoas. No batismo, são salvos os que pertencem à igreja. A igreja é simbolizada por uma barca governada por Pedro, e que tem por finalidade pescar homens, salvá-los do afogamento, trazê-los para a igreja, a fim de que lá eles sejam salvos. O batismo não serve para limpar a imundície do corpo, diz São Pedro, mas para nos dar uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Pelo batismo, usa-se a água como sinal sensível, mas quem age é o Espírito Santo, destruindo o pecado original e, se houver, também o pecado atual, comunicando a graça santificante e nos dando a filiação divina e, com ela, a herança eterna. A capacidade, já aqui na terra, de produzir atos meritórios, atos que nos possam merecer um aumento da graça e da glória. Tudo isso o batismo nos faz. O batismo é a nossa salvação, mas o batismo só existe porque Jesus morreu por nós. As águas do batismo podemos comparar com um rio, cuja nascente é o coração de Jesus aberto pela lança. Daquele coração jorra uma água que vai descendo sobre a cabeça de cada um dos batizados, porque se nós agora somos salvos, é porque houve um Salvador. Se somos redimidos, é porque houve um Redentor. Se agora somos lavados do pecado, é porque houve alguém que nos purificou. E nos purificou pelo preço do seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, que agora nós renovamos sobre o altar na Santa Missa. O Evangelho hoje fala, segundo São Marcos, da tentação de Jesus no deserto. Ao contrário de São Mateus e São Lucas, São Marcos é muito sucinto e não fala das 3 tentações, a tentação da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e do orgulho da vida. São Marcos não fala da tentação de transformar pedras em pães para sentir prazer ao comer, da tentação de se prostrar diante de Satanás para obter todos os reinos da terra, a tentação da cobiça, nem da tentação de se jogar do alto do pináculo do templo para ser carregado pelos anjos, a tentação do orgulho. Jesus venceu essas 3 tentações, mas São Marcos não dá esses detalhes. São Marcos diz apenas que Jesus ficou 40 dias no deserto, que foi tentado por Satanás entre animais selvagens e que os anjos o serviam. Depois, São Marcos continua dizendo que Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo:
4 coisas. O tempo se completou. O tempo dos patriarcas, o tempo dos profetas, o tempo da espera, o tempo da promessa se completou. O reino de Deus aproximou-se. O Senhor veio para reinar e assim destruir o reinado do pecado, do demônio. É a felicidade que bate às portas. Mas, para receber este reino, é preciso mudar de coração. É preciso fazer uma volta, que é chamada conversão. Convertei-vos. Esta conversão é difícil, porque Jesus chama de bem-aventurados aquilo que o mundo chama de infelizes e vice-versa. Convertei-vos. Buscai não os primeiros, mas os últimos lugares. Buscai não serdes servidos, mas servir. Sede não os dominadores, mas os últimos de todos, os servos de todos. Não vos vingueis, mas perdoai. E perdoai não apenas uma nem 2 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Procureis não gozar a vida, mas perdê-la. Porque quem perder a vida por minha causa, encontrá-la. Tudo isso é uma reviravolta. Tudo isso supõe uma mudança de direção, que é chamada conversão. Convertei-vos, mas é preciso acreditar que tudo isso que Jesus fala, e que é tão estranho, é uma boa nova. Por isso, crede no Evangelho, crede na boa nova. Crede que a cruz, embora pareça fraqueza, é força, embora pareça loucura, é sabedoria. Crede que o caminho da cruz é a porta estreita que conduz à vida, ao passo que o caminho dos prazeres e das honras, embora largo e espaçoso, conduz à perdição. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o que Jesus faz hoje. Neste trecho de São Marcos encontra-se o terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Como devemos proceder quando vier uma tentação? Não dialogar com o tentador, como fez Eva, não olhar para o fruto proibido, como fez Eva, mas simplesmente repelir o demônio e prosseguir na união com Deus. Foi assim que Jesus venceu Satanás e conquistou para nós a vitória. A tentação é um convite ao pecado, mas quando vencemos a tentação, saímos mais fortes, vencedores, vitoriosos. Não devemos nos expor à ocasião de pecar. Nenhum de nós deve se aproximar da tentação. Mas se a tentação vier contra a nossa vontade e nós tivermos que combatê-la, combatamos. Mas combatamos sem dar ouvidos ao latido do cão. Porque na imagem de Santo Agostinho, o demônio é um cão amarrado, que não nos pode morder. Pode fazer barulho, pode latir, mas só vai nos morder se nós nos aproximarmos dele. Nós vencemos já o demônio pelo nosso batismo, e se após o batismo cometemos algum pecado, esta vitória se dá novamente pelo sacramento da penitência, que é uma segunda tábua de salvação após o batismo. Tudo que está mal na nossa vida resulta de um esquecimento dos votos que nós fizemos no batismo. Os votos de renunciar a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, de deixar o reinado deste mundo para nos submetermos ao reino de Deus. Uma caminhada de 40 dias começa pelo primeiro passo, evidentemente. E o primeiro passo é converter-se. O que quer dizer converter-se? Acertar a direção. Porque se você vai caminhar um longo trecho, mas na direção errada, de que adiantou? Primeiro você se converte, ajeita a direção, agora você caminha. Por isso, o primeiro domingo da Quaresma fala sobre a vitória sobre as tentações e a conversão do coração. Maria Santíssima venceu todas as tentações do maligno. Ela sempre foi a cheia de graça. E hoje é aquela mulher vestida de sol, que lá do alto intercede por nós. Peçamos a ela que nos acompanhe nesta caminhada da Quaresma para conformarmos o nosso coração ao do seu Filho, para podermos participar com ele da sua paixão, da sua morte,
para depois termos parte na glória da sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.